Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Vamos iniciar mais esse culto de adoração ao nosso Deus nesta manhã, agradecendo sempre a Ele pelo dom da vida, pelo momento que Ele dá condições de estarmos aqui com o intuito de adorarmos e bendizer o seu santo e excelso nome. Vamos curvar nossas cabeças e vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer a Ele o que a sua palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina o quesito adoração. Adoração ao Senhor em reconhecimento da sua grandeza, da sua majestade, que é infinitamente mais do que tudo que podemos imaginar. Se o que já temos aqui revelado para nós, da grandeza de Deus, já nos surpreende, imagine ter a noção de que Deus é infinitamente mais do que Ele está revelado aqui. Isso é algo que realmente, de uma certa maneira, nos constrange no sentido positivo, de saber que esse Deus que nós cremos, que adoramos, que vamos na sua casa para adorá-lo, bem dizer, esse Deus que a gente compartilha a nossa fé, é um Deus majestoso, e a gente pode confiar nele em todo o tempo. Santo Deus, bendito seja o nome da sua glória. Adoramos ao Senhor, o Senhor que é revestido de honra, de glória, de força e poder. Tu que estás, Senhor, sentado no trono e tudo controla, tudo governa, tudo está em tuas mãos. Assim nós nos apresentamos em tua presença nesta manhã, Senhor. Se estamos na tua presença, é pelos méritos de Jesus Cristo, no nome de qual agora o adoramos e exaltamos a ti. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, Velho Testamento. Depois de Ezequiel, Daniel, você vai encontrar aí Oséias. Logo depois de Daniel. Oséias, capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura do versículo 5 e 6. Profeta Oséias, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 e 6. Mesmo se porventura a sua tradução for um pouco diferente da qual nós estamos aqui lendo, leia junto. Leia, vamos ler todos juntos a palavra de Deus, Oséias capítulo 12, versículos 5 e 6. Leiamos, assim nos fala a palavra do Senhor. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo. No teu Deus espera sempre. Amém. Aqui, assim como Oséias ilustra ao seu povo a grandeza de Deus, ele ensina o seu povo sobre a grandeza de Deus, sobre todos os atributos de Deus. No finalzinho do texto nós lemos: no teu Deus espera sempre, continuamente. Não é quando as coisas estão favoráveis, ou não também simplesmente quando está tudo no desespero, você vai esperar em Deus sempre. Em toda e qualquer situação, no choro, na alegria, na dor ou na bonança, ou seja, em todo tempo, espera em Deus. E que Deus? Que Deus é esse aqui? O Senhor dos exércitos. Essa é uma expressão muito forte, é uma expressão que talvez para nós ocidentais, a gente sempre tem à mente um exército que tende a defender cada nação. Mas essa palavra aqui vai além. Exércitos aqui inclui, sim, exército, mas todo o exército do universo. As estrelas, a cada passo, todo o universo, o Senhor, o Criador, Ele é o seu nome. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí diz o texto: converta-te a Deus. Converta-te a Deus. Guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Vamos louvar e bendizer, enaltecer a esse nosso grandioso Deus, louvando ao Senhor,
com o hino que se encontra em nossos hinários, o hino 17, Deus seja louvado. Hino de número 17 dos nossos hinários, Deus seja louvado. Eu quero apenas fazer uma observação aqui, né? Que esse texto aqui, esse hino, é Deus adorado em Israel, é o que diz aqui na estrofe dos nossos hinos. Talvez em algumas Bíblias isso já foi um pouco mudado, mas se estiver mudado não tem importância. Cante do jeito que está aí no teu hinário, e se tiver aí no seu hinário Deus adorado em Israel, pode cantar. Teologicamente não tem nada errado aqui, está tudo certo. Esse é o nosso Deus, e nós somos o Deus de Israel hoje. Nós somos o Israel de Deus hoje, o povo de Deus. Então louvemos e bendizemos ao nosso grandioso Deus. Aqueles que podem ficar em pé, vamos assim fazê-lo. Adorado em Israel, merece todo o nosso culto, toda a nossa adoração. Convido a qualquer irmão ou irmã que possa agora nos conduzir a Deus em oração, uma oração de louvor, de agradecimento, de estarmos aqui na presença de Deus para cultuar o nome bendito do nosso Senhor. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque nos trouxeste até aqui para louvar e glorificar e agradecer o teu santo e excelso nome. Pai amado, Pai querido, tudo que venhamos aqui fazer seja para o teu engrandecimento, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos sustentando e nos abençoando. Que o Senhor possa guardar cada um que aqui está e também possa, Senhor, visitar aqueles que não puderam vir aqui prestar esse seu culto de adoração. Pai, nós louvamos e te adoramos, e essa é a minha oração no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém. Da mesma maneira que o nosso texto ainda nos exortou a esperarmos sempre em Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, Ele é o soberano sobre todas as coisas, e diante dessa sua grandeza, como diz também o texto que lemos ainda há pouco, converta-te ao teu Deus. E nós vamos tratar um pouco sobre essa questão nessa manhã, continuando o Salmo 51, que nós começamos a semana passada,
e continuaremos a meditar neste salmo por mais pelo menos uns 2 domingos ainda. E a gente observa que esse é o nosso Deus, grandioso, que converte o seu povo, que chama o seu povo ao arrependimento e conscientiza a esse povo que ele é o único que deve ser honrado e adorado e buscado. E assim nós vamos agora, nesse momento de culto, diante desse Deus, o Senhor dos Exércitos, nós vamos curvar nossas cabeças e vamos confessar os nossos pecados na presença do nosso Deus, porque assim devemos sempre fazer. Vamos falar com Deus. Deus Santo, nós nos colocamos de novo em Tua presença em oração, no sentido de clamarmos por misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Tenha misericórdia de nós, e como o salmista diz em sua palavra, purifica-nos, quebranta-nos, lava-nos para o louvor da Tua glória. Perdão, Senhor, pelos pecados. Perdão, Senhor, e faze com que sempre reconheçamos a nossa tendência pecaminosa, reconheçamos que nós, Senhor, necessitamos de Ti e sem Ti nós não somos absolutamente nada. Assim nós nos apresentamos novamente em Tua presença, confessando os nossos pecados, e assim o fazemos, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Você leu ainda há pouco lá no livro do profeta Oséias. Nós vamos ler agora o livro do profeta Joel, que é logo após Oséias. É logo após Oséias. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. E veja o que há comum nessas palavras do profeta Joel com as palavras do rei Davi, no Salmo 51. Veja o que é comum nas palavras daqueles que confessam Deus como único Senhor, daqueles que têm alcançado o perdão e a misericórdia de Deus. Olha o que nos diz o nosso texto. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Bendito seja o nome do nosso grandioso Senhor, a qual devemos louvar, exaltar e bendizer o seu santo e excelso nome. E é nesse momento de culto, então, também vamos louvá-lo, vamos bendizer, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Quero convidar aos nossos irmãos e irmãs que nos conduza agora em louvores ao nosso grandioso Deus. Convido os irmãos a se colocar em pé e também louvar o Senhor conosco.
Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui na tua casa, Pai, ouvindo um pouco da tua palavra, Pai, em momentos diferentes, mas o Senhor continua o mesmo em nossas vidas, Pai. E o Senhor tem nos mantido, tem nos dado saúde. Pai, abençoa cada um que está aqui, as pessoas que também virão à noite. Abençoa todas as pessoas, Pai, todos os membros dessa igreja, todas as famílias, Pai. Ser conosco, Pai, o tempo todo. Prepara, Pai, os corações de cada um aqui. E, Pai, seja o tempo todo com o teu servo, Pai, nessa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Pai, que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no texto em que nós estamos meditando nesses domingos. É o Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. A palavra de Deus nos fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Até aqui. Ó grandioso Senhor, nós nos encontramos nesta manhã para adorar, bendizer, louvar-te, orarmos uns com os outros e também para meditar e refletir na tua palavra. E ela está aqui mais uma vez, para nós olharmos e aprendermos consoante a tua vontade. Nos conduza, Senhor, ilumina nossa mente. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada, refletimos nesse texto que há certos passos que precisamos dar, passos que nós precisamos dar necessariamente, antes que nós possamos conhecer a salvação de Deus em Cristo Jesus. Há certas coisas que nós devemos crer. E a primeira delas, nós observamos a semana passada, nesse texto aqui, se diz respeito ao arrependimento. Nós trabalhamos aqui. A necessidade de arrependimento é um dos absolutos a respeito das quais a Bíblia, ela não discute. Ela simplesmente afirma. Está aqui diante de nós. E é preciso nós refletirmos sobre isso. E observamos também que os passos, os estágios através dos quais o homem inevitavelmente passa quando se torna convencido e convicto do seu pecado são esses. Nós observamos na semana passada e eu vou relembrá-los aqui rapidamente. Primeiro, ele chega ao conhecimento e reconhecimento que ele tem cometido pecado. Esse é um critério que nós devemos fazer uma avaliação em nós, se há de fato em nosso coração arrependimento.
Ou seja, você chega ao conhecimento e reconhecimento que você tem cometido pecado. Outra questão também, tem um conhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. Lembra que nesse texto aqui você encontra as palavras aí transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão que significa rebelião. Iniquidade que significa perversão. Pecado que significa errar o alvo. Ou seja, em que sentido? Deus criou o ser humano para ele andar em uma direção, para ele se portar de uma maneira, só que o ser humano não anda na direção que Deus assim estabeleceu a ele e nem se porta da maneira como Deus espera que ele se comporte. Então a gente observou essa questão e é preciso nós termos esse autoexame, estarmos conscientes de que nós somos transgressores, de que nós somos iníquos e que nós somos pecadores. A outra questão também, reconhecer e confessar que tudo isso, toda a nossa rebelião, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado é feito contra Deus. Nós temos que ter essa consciência, como Davi. É verdade que ele prejudicou pessoas aqui, naquela história que recordamos. Mas é verdade também que ele reconhece em primeiro lugar, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Por isso que ele diz no texto, pequei contra ti e ti somente. Porque ele observou isso, ficou bem claro para ele. Ele também, o homem também descobre que não tem nenhuma desculpa, nenhum direito. Nós somos campeões de darmos desculpas e arranjarmos desculpas, mas diante do nosso Deus, nós não temos direito algum no sentido de nós realmente justificar os nossos pecados. Não há direito nenhum sobre nós. Por isso que o salmista aqui, ele diz, pois o Senhor será justo no teu falar, o Senhor é puro no teu julgar. E finalmente a gente observa que ele percebe, reconhece que a sua natureza, a nossa natureza humana é necessariamente má. E está aí que muitos torcem o nariz e não querem aceitar isso. Muitos imaginam que ele é bom, é uma pessoa boa, é uma pessoa que não tem nenhuma maldade no coração, mas isso é um ledo engano. O pecado, ele transformou, o pecado ele modificou, o pecado ele torceu a nossa natureza. Nós não queremos e não desejamos por nós mesmos querer fazer o bem que Deus quer que nós façamos. Nós somos inclinados para errar o alvo, estarmos na direção contrária que Deus estabeleceu. Lembram de um vídeo que foi gravado, acho que uns 2 anos atrás, eu achei interessante, de um menininho que estava brincando com os seus hominhos ali, e ele fazia de conta que aqueles hominhos ali, uma era uma gangue contra a outra, e ele na brincadeira dizia, olha, vamos pegar ele, estava brincando com seu pai, vamos pegar aquele lá, porque essas pessoas são más, nós precisamos pegar ele. E o pai da menina disse, mas como assim, são más, e você está dizendo para a gente pegar ele, e nós o que somos? E ele falou, nós é mal também. E é verdade. Naquela inocência, naquela brincadeira com aquela criança, ele disse uma verdade, nós somos maus. O nosso coração é desesperadamente corrupto, como diz a palavra de Deus. Pois bem, nós observamos então esses passos e hoje nós continuaremos a meditarmos sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante para nós. E eu sempre gosto de enfatizar, como eu enfatizei a semana passada, eu sei que mensagens desse tipo talvez não causam nenhum interesse nos dias em que nós vivemos. Porque as mensagens que realmente nós queremos ouvir são mensagens que, segundo as palavras de muitos, nos colocam para cima, mais que vencedores e etc. Nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo. Mas ao mesmo tempo também temos que voltar para a Bíblia e sermos realistas na vida cristã. E meditarmos sobre o nosso relacionamento com o nosso Deus. Irmãos, então quando a gente olha para esse texto aqui, nós vimos aqui os primeiros versículos, vamos ver que os versículos seguintes, pelo menos até o versículo 9, são repetições de sentimentos aqui. O salmista ele está profundamente comovido, ele está entristecido, ele está realmente perplexo, porque Natã acusa Davi, lembram da história de Davi, e ele está perplexo. Então ele está numa situação conflitante aqui.
E nós vemos aqui uma repetição de sentimentos que Davi, assim, coloca diante do nosso texto. E este salmo, meus irmãos, ele contém em si mesmo os principais passos e estágios em conexão com toda a questão da salvação. Toda ela. E o nosso relacionamento com Deus. Essa é a questão mais importante e vital neste mundo. O nosso relacionamento com Deus. E é esse ponto que, como cristãos do século XXI, precisamos ponderar e meditar sobre essa questão. E a questão mais importante, porque, obviamente, é um assunto inevitável. Há muitas coisas que são incertas nessa vida, muitas, mas há uma coisa nessa vida que é absolutamente certa, que nós um dia vamos sair dessa vida. Isso é certo. Um dia nós deixaremos essa vida. Isso é absoluto. Isto é certeza. Não há como ter incerteza nisso. E a coisa mais importante na vida para nós é saber como encontrar Deus. Como encontrar Deus. E esse salmo nos traz a nós a reflexão desse tema. Ele nos ensina que há certas coisas que sempre estão presentes nesta questão de salvação e de chegarmos a Deus. São elementos que sempre nós vamos encontrar. Eles estão aí. E, irmãos, há pessoas que podem estar insatisfeitas sobre toda essa questão da salvação. Elas plenamente estão cientes de que há alguma coisa de errado em suas vidas. Elas encontram outras pessoas que já foram como elas, mas parecem ter encontrado uma maravilhosa alegria e livramento. E falam acerca da salvação e da beleza de Cristo. Aí essa pessoa diz, mas como eu posso encontrar isso? Como eu desejo encontrar isso? Irmãos, a questão é que há certas coisas que estão sempre presentes na típica e característica experiência cristã. E podemos encontrar descritas em todo lugar. E a gente vai perceber isso, nós vamos discorrer isso. Tome, por exemplo, a própria palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia. Há um padrão comum em todos os casos descritos na Bíblia. Há um padrão comum aqui, de Gênesis ao Apocalipse. Há certas coisas que estão presentes em todos, na história de todos os homens que foram alcançados pela graça do Senhor. Certas coisas que estão sempre presentes. E é por isso que, se não estivermos cientes dessas coisas, que estão sempre presentes em nós mesmos, simplesmente nós não somos cristãos. Deixa eu colocar também uma coisa interessante. Uma vez alguém disse para mim, pastor, eu não sei se eu sou um salvo, se eu fui alvo da graça de Deus, eu tenho dúvida. Perguntei por quê, irmão, você tem essa dúvida? Eu não tive uma experiência, por exemplo, como Paulo teve na estrada de Damasco. Nenhum impacto causou na minha vida. E eu perguntei, irmã, quem ensinou essas coisas para a irmã? Dizendo que é preciso ter um pacto desse. Há muitas pessoas que estão no céu, que nunca tiveram um impacto como esse, como Paulo teve na estrada de Damasco. Não vamos também fazer experiências e simplesmente você olha aqui, pastor, mas você está dizendo que esses passos aqui de Davi, eu tenho que ser como Davi. Não, eu não estou dizendo para você ser como Davi, igual a Davi em muitos aspectos, porque nós não somos como Davi, não somos iguais a Davi. Davi foi o rei Davi, eu sou Edivaldo, você é você. Mas há certos elementos, há certas coisas que estão presentes, isso na vida de Davi e na vida de todos aqueles que realmente foram alcançados pelo Senhor. E é isso que nós estamos aqui e vamos observar nessa questão. Então, irmãos, a experiência cristã, ela é algo inteiramente definido e é totalmente concreto. Totalmente concreto. Por isso, nós podemos, aliás, testar a nós mesmos e descobrir se nós somos ou não cristãos. Há como nós temos uma avaliação disso? Há como nós fazermos uma avaliação se de fato nós estamos andando com Deus? Somos cristãos de fato? Não há necessidade de incerteza em nossa mente.
Não há. Isso pode ser descoberto facilmente. Que nós nunca pensemos da posição cristã como algo vago, indefinido, nebuloso, algo que está flutuando no ar. Não é assim. A posição cristã é algo muito definido. É uma das coisas mais concretas desta vida. Lembra que o apóstolo Paulo usou essa expressão, eu sei em quem tenho crido. Há elementos que ele reflete em sua vida, Deus é graça, é misericórdia. E por isso que ele pode até exclamar, miserável homem que sou, Senhor. Mas ele reconhece, ele vê, ele faz uma autoanálise, ele faz um autoexame da sua própria vida. E há um padrão comum. Sabe por que é um padrão comum? Porque é obra do Espírito Santo. E nenhum homem, nenhuma pessoa, ela pode tornar-se cristã sem a obra do Espírito Santo em sua alma. Isso é impossível. Sem a obra do Espírito Santo, nenhum ser humano, nenhuma pessoa pode se tornar cristã. O Espírito Santo, ele deixa certas marcas e elas são bem definidas. Bem definidas. O que eu estou querendo dizer aqui há certas coisas que estão sempre presentes em todo caso de conversão e salvação. Em todo caso. Sempre elas estarão ali presentes. E já vimos algumas coisas então a semana passada, no que concerne ao arrependimento, os passos, as atitudes que se tem diante de Deus em reconhecer e ter convicção do pecado. Então, irmãos e irmãs, nenhum homem tem de fato se arrependido e se tornado cristão sem um elemento de preocupação e sentimento de admissão em sua consciência com respeito ao seu estado e à sua condição. Ele faz uma autoanálise da sua vida. Ele vê qual é a sua condição. Isso é óbvio nesse salmo. Por isso que o salmista começa assim, compadece-te de mim. É o mesmo que ele está dizendo aqui, tem misericórdia de mim, Senhor. Compadece-te de mim. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui está, meus irmãos. Davi, ele sentia uma grande preocupação a respeito do seu estado e da sua condição. Ele não pode fugir disso. Não há como fugir disso. É o problema mais importante em sua vida e existência. Davi era um rei, e era um rei muito rico, muito próspero, e tinha um reino muito rico, tinha muita coisa, mas quando ele compreendeu esta verdade acerca de si mesmo, toda a riqueza de Davi, todo o poder que ele tinha, a sua posição, não poderiam satisfazê-lo. A sua riqueza, o seu poder, a sua posição, nada dessas coisas poderia satisfazê-lo. Esta era a coisa que o interessava e ele diz, eu preciso encontrar paz acerca disso, eu preciso ficar de bem com Deus. A situação havia se tornado a coisa mais importante da sua vida. Vê, irmãos, façamos essa autoanálise em nós mesmos. Irmãos, leiamos a palavra de Deus, leiamos as biografias dos heróis da fé. Você pode também ler aí no seu próprio inário as letras dos nossos hinos. E nós vamos verificar aqui que todos aqueles que têm de fato se arrependido, têm passado por essa fase particular e experiência, eles sentem uma preocupação com respeito à sua alma e o seu relacionamento com Deus. É algo que nós precisamos avaliar sempre em nossa vida. E essa característica ela está sempre presente na vida daqueles que foram alvos da graça de Deus. Eles realmente têm uma preocupação com relação à sua alma. Eles têm uma preocupação no seu relacionamento para com Deus. Irmãos, vamos colocar assim, nós temos de fato nos preocupado conosco mesmo e com o estado da nossa alma. Cada um responde por si. Temos qualquer ansiedade a respeito disso? Temos realmente nos sentido inquieto acerca disso?
Vamos ponderar sobre essa questão, e esse texto está nos ensinando isso. Irmãos, consideremos agora por um momento, quem é Deus? Quem é Deus? E o que é Deus? Reflita agora por um momentinho aí. Quem é Deus? Quem Deus é? E o que é Deus? Certa vez alguém criticou um hino, e na letra desse hino está assim: sou todo injustiça e vil e cheio de pecado eu sou. Sou toda injustiça e vil e cheio de pecado eu sou. O crítico desse hino, ele argumentou assim: olha, imagine esse homem procurando um emprego, e na sua entrevista de emprego, ele dizer isso para aquele que está querendo contratar: ah, eu sou pecador e cheio de pecado eu sou vil. Ele argumentou: imagine, esse homem nunca vai conseguir um emprego. Imagine uma coisa dessa. Irmãos e irmãs, algo que esse crítico esqueceu de ponderar. Não vejo nenhuma razão porque um homem falaria assim para o seu semelhante, visto que sabe que eles são da mesma natureza. Mas o autor do hino, ele não estava falando de si mesmo na presença de homem. Ele estava se dirigindo a Deus. Ele estava se dirigindo ao grande Senhor. E a Bíblia nos ensina que Deus é luz e não há nele treva alguma. 1 João 1,5. Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é santidade total. Tendemos a entender isso, meus irmãos. O significado, quem Deus é e o que é Deus. Olha que Davi, ele se contempla agora, ele está na presença do Senhor, humilhado, mas ao mesmo tempo ele observando toda a grandeza e majestade de Deus. Ele tendo um autoexame da sua vida. E o que Deus requer de nós, irmãos? O que Deus requer de nós? Olha só. O Senhor Jesus resumiu isso para nós. Você vai encontrar lá nos Evangelhos. Jesus resumiu isso dizendo: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ponto. Irmãos, a questão não é se temos cometido adultério ou assassinato, como está aqui. Como Davi aqui foi acusado e ele realmente reconheceu todas essas coisas. A questão é, temos amado e estamos amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força? Deus requer isso de nós. Ele criou, Ele nos criou, Ele é Deus e Ele nos criou para si mesmo. Para Ele mesmo. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E não glorificar a Deus é o maior de todos os pecados. Será que nós temos consciência disso? Será que as pessoas têm consciência disso? Glorificamos a Deus. Agradecemos-lhe diariamente pela sua bondade, misericórdia para conosco, todos os dias. Atribuímos louvor, honra e glória a Ele. A essência do pecado não é tanto ser culpado de certas questões particulares, é não estar glorificando a Deus, é não estar vivendo uma vida para Deus. Tentamos glorificar a Deus? Essa é a primeira coisa. Esse é um elemento essencial que está presente em todos aqueles que o Senhor realmente o converteu. Esse elemento essencial aqui, essa preocupação de estar glorificando, enaltecendo ao Senhor, estar preocupado com isso. Irmãos, há um outro elemento aqui também, nessa questão de salvação, é o desejo pelo perdão. Compadece-te de mim, ó Deus. E olha aí o versículo 7 do nosso texto: purifica-me como hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É o desejo do perdão.
Um homem que se arrepende é sempre um homem que está ciente de sua culpa, e sendo ciente disso, ele deseja ser perdoado. Senhor, eu quero ser perdoado, eu preciso ser perdoado. Ele sabe o que Davi queria dizer: apaga as minhas transgressões. Ele vai compreender agora: eu entendi porque Davi expressou assim: apaga as minhas transgressões. Ele deseja ser lavado, ele deseja ser purificado, ser limpo de sua iniquidade. Ele deseja. Esse elemento sempre está presente no coração de um convertido. Um outro elemento também, que é característico de toda uma alma verdadeira e arrependida aqui, e em cada pessoa que é verdadeiramente cristã, é um reconhecimento, uma consciência total de impotência. Total de impotência. Nós vivemos numa sociedade que insiste em dizer que a força está conosco mesmo, que devemos acreditar em nós mesmos. Sim, em certo sentido, mas na questão espiritual, o homem está falido, o homem está morto. Ele está morto, mas ele não quer reconhecer isso. E veja que há um elemento aqui, que essa pessoa ela tem consciência: olha, eu sou impotente, sem Deus eu nada sou, sem Deus eu nada posso fazer. Mas as pessoas não pensam assim nele, não. Alguns até que desenham: negócio de Deus o quê? Eu sei, eu confio em mim mesmo, eu sei a minha capacidade, e Deus não tem nada a ver com o meu sucesso, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com o meu poder, com a minha riqueza. Fui eu que conquistei, eu. E o homem que se encontra arrependido na presença de Deus, que se encontra chamado na presença de Deus, ele se humilha e diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou absolutamente nada na sua presença, eu estou falido espiritualmente. E Davi, irmãos, Davi não sabe o que fazer consigo mesmo. E qual é o problema de Davi? Ele não pode tranquilizar a sua própria consciência. Davi está aqui tentando aquietar a sua consciência, mas ele não pode fazê-lo. Ele não pode fazer nada. Ele daria qualquer coisa para aquietar a sua consciência. Ele é um homem riquíssimo. Ele daria qualquer coisa, mas ele não pode fazer nada a respeito. Ele está completamente aqui com a sua consciência carregada. Ele está vendo todo o mal, todo o pecado, toda a rebelião, toda a iniquidade em sua vida. Como ele daria tudo para que a sua consciência ficasse livre de todos esses pensamentos assim. Mas ele não pode fazer nada. Irmãos, quando olhamos para trás, através da nossa vida, e vemos certas coisas, não gostaríamos de ficarmos livres delas? Não gostaríamos de eliminá-las para sempre? Não gostaríamos de apagá-las, de removê-las? Remover toda a mancha? Contudo, isso não pode ser feito. Não há como fazer. Davi se apercebeu disso. Ele estava ciente de sua total impotência. E de fato ele foi além disso. Sabia que não podia fazer alguma coisa sobre isso. E veja o que ele diz aí, o versículo 16 do nosso texto. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Toda pessoa que verdadeiramente se arrependeu sabe exatamente o que isso significa. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. Vejamos bem, irmãos. Nós começamos a pensar quando a consciência acorda, e aí a gente diz assim: eu vou viver uma vida melhor. Eu vou abandonar certas coisas e fazer outras. E continuamos arrazoando, porém ainda não podemos encontrar paz, descanso, sossego. Então, avançamos novamente, até que finalmente percebemos a nossa completa e total, absoluta impotência. Davi reconhece isso. Irmão, você ainda retém algum vestígio de autoconfiança? Ainda sente que pode fazer de si mesmo um cristão? Você ainda acredita nisso? Sente que a vida que está levando agrada a Deus? Você ama a Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Você ama o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Deus. Esses são o primeiro e o segundo mandamentos. Você será julgado por eles. Irmãos, vamos parar de confiar em nossa própria justiça. Contemplemos Deus e reconheçamos que nada podemos fazer. Estamos sem forças. Tu desejas sacrifícios. Senão, tu não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Está aqui no nosso texto. E finalmente, irmãos, a coisa mais surpreendente de tudo aqui para o homem que se arrepende e se torna cristão, se torna uma pessoa cristã, é a sua nova atitude para com Deus. Você observou uma coisa aqui maravilhosa nesse texto? Você pode observar uma coisa aqui maravilhosa nesse texto? A pessoa contra quem Davi pecou foi Deus. Foi Deus. E mesmo assim, a pessoa que ele deseja acima de tudo é Deus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. O homem que não se arrependeu, mas que está experimentando apenas um remorso quando percebe que tem feito alguma coisa errada contra Deus, esse homem que não tem sido tocado pelo Espírito Santo e não tem sido convencido, persuadido pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele tenta fugir de Deus. Ele tenta a todo custo evitar Deus. Ele evita Deus. Ele não pensa sobre Deus. Ele não lê a Bíblia. Ele não ora. Ele tenta a todo custo a evitar Deus. E ele faz tudo o que pode para não pensar em Deus e não pensar nas coisas de Deus. Ele evita Deus. Lembra quando Adão e Eva, quando o pecado entrou no paraíso, primeira atitude do casal foram se esconder de Deus. O homem que apenas experimenta remorso, ele evita Deus. O homem que não se mostra arrependido, ele evita Deus de qualquer maneira. Mas olha só, irmãos, a coisa mais extraordinária acerca do homem que está convencido do seu pecado pelo Espírito Santo é que, embora ele saiba que tem pecado contra Deus, ele quer Deus. Ele quer Deus a todo custo. Esse é o paradoxo do arrependimento, querer aquele que tem ofendido. Ele não se esconde de Deus, não. Ele vai na direção de Deus. Ele quer ir ao encontro de Deus. E o pecador arrependido não apenas sabe que Deus tem poder para remover a mancha e a culpa do seu pecado, ele sabe das maravilhas que Deus está pronto e disposto a fazer tudo isso. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. Ele sabe, Davi sabe aqui, Deus é misericordioso. E o que mais? Ele diz: compadece-te de mim segundo a tua benignidade. Olha que palavras maravilhosas. Mas Davi, ele não para por aí. Ele continua: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O arrependido sabe que pecou contra esse Deus santo. E não obstante, sabe que com Deus a benignidade, com Deus a multidão de ternas misericórdias, e ele se lança sobre essa misericórdia. E como Davi sabia tudo isso acerca de Deus? Como ele sabia todas essas coisas? Evidentemente que ele havia experimentado isso. Deus tinha abençoado Davi de uma tal maneira, Deus tinha sido bom para com ele, Deus tinha sido bondoso para Davi, e aqui ele está no seu terrível pecado contra Deus. E Davi então ele raciocina assim: olha, eu posso me aventurar e ir até Deus. Eu sou um mentiroso, ele reconheceu aqui. Eu sou um mentiroso, eu sou um assassino, eu sou a causa da morte de pessoas inocentes, eu sei de tudo isso. Nenhum homem iria me perdoar, nenhum ser humano me perdoaria. Mas, embora Deus seja absolutamente santo, eu sei que Ele tem misericórdia. Ele é benigno, Ele tem uma multidão de ternas misericórdias. Eu posso ousar ir até Deus. Ele não vai me rejeitar. Ele não vai me rejeitar. Olha aqui o versículo 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, Davi sabia disso. Porém, irmão e irmã, nós sabemos alguma coisa infinitamente maior do que Davi sabia. Muito maior. Davi sabia que Deus é misericordioso, ele sabia que Deus é benigno e tem multidão de ternas misericórdias. Mas você e eu somos privilegiados em sabermos disso de uma maneira infinitamente superior e melhor do que Davi sabia. Há mais de 2000 anos, este Deus de misericórdia, este Deus de benignidade, este Deus de incontáveis ternas misericórdias, enviou o seu único filho a este mundo. E ele o enviou com um objetivo, ou seja, para que lavasse a culpa do seu pecado e do meu pecado. Deus colocou nossos pecados sobre o seu filho e os puniu ali, na cruz. Deus puniu os nossos pecados em Cristo e nele nos oferece seu livre perdão e absolução. Vamos refletir sobre isso, irmãos. Olha só, Davi ele contempla, ele vê a sua falência e nós temos contemplado a nós mesmos. Nós sabemos quem Deus é, o que Deus é. Davi ele sabia, olha, isso que eu fiz é terrivelmente mal. Nenhuma pessoa iria me inocentar, nenhuma pessoa iria me perdoar, mas eu sei quem pode me perdoar. Eu sei quem pode me perdoar, porque Ele tem misericórdia. As suas misericórdias, elas são abundantes, Ele é bom, a essência dEle é bondosa, Ele é benigno. Eu vou até Ele, eu conheço esse Deus, eu tenho experimentado na minha vida a sua bondade. Eu tenho experimentado em minha vida a misericórdia. E veja, Davi, ele não evita Deus. Davi, ele deseja Deus. Ele quer Deus. Cada dia mais e mais. Irmãos, Deus a quem temos ofendido é o Deus que providenciou o caminho da salvação. É a esse incrível amor de Deus, novamente, que nos deixa atônitos por sua causa. Por causa da sua, aliás, por causa da sua intensidade, da sua imensidão de misericórdias. É esse Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, se você ainda não crê em Jesus, creia. Entregue seu coração a Ele. Você vai ver quanto esse Senhor é o Deus de amor. Se você está no seu pensamento, no seu coração, tendo algum sentimento e você está avaliando, Senhor, eu sou pecador, eu sou essencialmente mau, eu necessito de perdão, eu necessito da tua misericórdia, então dê esse passo à frente e diz, Senhor, eu quero conhecê-lo. E se você já conhece, se você já crê em Jesus Cristo, permaneça nele. Permaneça nesse Senhor. Ame-o sempre de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Ame a esse Deus. E que você tenha sempre essa autoavaliação em sua vida, o seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Reconheçamos isso. E não tenhamos nenhum sentimento de evitar Deus. Quando a gente tem sentimento de evitar Deus, é que alguma coisa está errada. Se nós estamos tentando evitar a Deus de qualquer custo, eu não quero mais orar, não leio a Bíblia, eu não quero mais pensar nas coisas de Deus, opa! Então é hora de você se humilhar na presença de Deus e pedir, Senhor, tem misericórdia. Mas se você tem essa consciência de que é falido espiritualmente, mas deseja a Deus, agradeça. Esse é um sinal típico de alguém que for alcançado pela graça do Senhor. Alguém que olha e vê bondade e misericórdia,
Por isso que esse mesmo salmista, lá no Salmo 23, ele expressou: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos auxilie e que Deus fortaleça a nossa fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para esse texto tão maravilhoso, aqui revelado para nós em Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que existem certas coisas, certos elementos na carreira cristã que são essenciais. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas que realmente façam uma autoavaliação. Sejamos pessoas sinceras diante de nós mesmos. Olhemos para a nossa alma e enxerguemos a condição dela. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, isso deve nos trazer não confusão em nossa mente, mas principalmente o que nós meditamos aqui deve causar em nossa mente mais amor por Ti, mais vontade de estar na Tua presença, mais desejo de estar diante do Senhor, mesmo nós sendo transgressores, iníquos, pecadores. O Senhor é misericordioso, as Tuas ternas misericórdias. O Senhor é assaz benigno. Davi compreendeu a sua falência, compreendeu o seu pecado, mas ele não tentou fugir da Tua presença. Pelo contrário, ele reconheceu que pecou contra Ti, mas ele quis o Senhor. Ele quis ir ao encontro do Senhor, a todo custo. Essa foi a questão mais importante para a vida de Davi. Querer Deus, querer estar na presença de Deus, estar na presença daquele que de verdade é misericordioso e não nos trata consoante as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Que bom é quando nós temos a consciência do Teu perdão. E tendo a consciência do Teu perdão, não significa que estamos livres para pecarmos e fazer o que está em nossa mente, mas significa que o nosso temor diante de Ti aumenta. Que o nosso amor diante de Ti aumenta a cada dia, a cada momento. Senhor, fortaleça e sustente cada irmão e cada irmã, Senhor, que estão aqui nesta manhã. Ó Senhor, venha fortalecer a cada um. Continue segurando firme nas mãos de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe os lares desses irmãos e irmãs. Abençoe aos familiares desses irmãos e irmãs. Para a honra e para a glória do Teu nome. E que eles também, Senhor, estejam dispostos a todos os dias a ter esta autoavaliação. E assim na Tua presença poder dizer como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Que seja essa nossa oração a cada dia, para a honra e para a glória de Teu santo e excelso nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 67 dos nossos hinários, e no 67 dos nossos hinários, que nos fala sobre coração quebrantado. E no 67 dos nossos hinários, que tem como título aí, coração quebrantado. Como diz aqui a primeira estrofe: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Então esses elementos, eles estão sempre presentes na vida de qualquer cristão, e foi chamado ao arrependimento pela graça do Senhor. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com esse hino, e depois a bênção, e assim terminamos o culto nesta manhã.
que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito de Deus, sempre esteja conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, por mais uma manhã que Ele nos concede. Continuemos a orar por todo o cenário que nós estamos vivenciando. E peçamos a Deus prudência, calma, porque eu tenho uma opinião e ninguém pode mudar essa opinião. E cada um tem a opinião e nós respeitamos as opiniões de cada um. Para mim, a pandemia não acabou. Para mim, as coisas não estão melhores. E devemos ter prudência da nossa parte. Parece que nós estamos com um discurso de que as coisas voltaram ao normal. E não voltou. Vamos ser prudentes como cristãos, irmãos. Não é medo, não é que a gente vai deixar de viver. A nossa vida tem que continuar, mas com prudência. E como cristão, você é responsável também pela sua saúde e pela saúde do teu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, use máscara. Se sair, use máscara. Se for em ambiente, tenta fazer no máximo distanciamento. Então, eu fico muito triste em ver como toda essa nossa nação aí está tratando das coisas. Só ver o que está acontecendo nas praias, nas estradas, no trânsito. Parece que acabou. Não, é um discurso, e eu creio assim. Não vamos acreditar em discurso de político em época de eleições, não. Como cristãos, tenhamos prudência. Tenhamos prudência no que vamos fazer e como lidarmos com toda essa situação. E nós cremos que isso vai passar. Não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. Ele está no comando, amém? E continuemos a orar pelos nossos irmãos, reverendos Daniel e reverendo Rui Fábio. Carecem das nossas orações, precisam das nossas orações e como povo de Deus, oremos a eles. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém.